Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite. Que o Senhor nosso Deus, nessa noite, Ele continue nos abençoando. A você e a gente aqui que está falando, né? A gente queria convidar-vos para abrir, se você tiver com a Bíblia perto de você aí, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Como é que a gente vai fazer dessa vez, né? A gente estava fazendo assim. A gente estava pegando um salmo, um trecho bíblico, e estava explanando versículo por versículo. Aí dessa vez como é que a gente vai fazer? A gente vai, claro que com a permissão do Senhor nosso Deus, que tudo é pela permissão de Deus, né? Até porque a gente está trabalhando aqui com o texto sagrado, a Bíblia Sagrada. A gente vai estar compartilhando com você que está passando aí uma reflexão mais ou menos assim, ó. A gente vai estar pegando alguns personagens bíblicos e tentando traçar um perfil de cada um, né? Coisas concernentes às coisas que aconteceram, o contexto em que eles estavam inseridos e principalmente coisas concernentes ao perfil de cada um, né? Aí a gente vai estar tirando algumas coisas de cada um desses personagens bíblicos e trazendo uma aplicação prática para as nossas vidas. E o primeiro que a gente vai estar fazendo isso, né? São os pais de João Batista, Zacarias e Isabel. Então, de maneira assim bem objetiva, a gente vai procurar estar traçando algumas coisas concernentes ao perfil de cada um desses personagens, né? E a gente vai estar trazendo isso de forma prática, como uma aplicação para mim e para a tua vida. Amém? E a gente já vai começar assim, a gente vai estar trazendo 3 coisas a respeito de Zacarias, o pai de João Batista. João Batista, aquele que foi o precursor, a voz do que clamava no deserto, né? Aquele que anunciou a vinda do Senhor Jesus Cristo, que esteve ali presente no momento em que o Senhor Jesus Cristo desceu as águas. A gente vai estar falando alguma coisa a respeito dos pais de João Batista, né? Zacarias e Isabel. E principalmente nesse momento a gente vai estar falando alguma coisa a respeito também de Zacarias. E qual é a primeira coisa que a gente pode falar a respeito de Zacarias, né? E disso que a gente vai estar falando, a gente pode estar extraindo alguma coisa para mim e para a tua vida, né? É a ocupação dele, no que era concernente à sua vida devocional, a sua vida religiosa da época, né? Lucas capítulo 1, versículo 5 vai dizer o seguinte, ó, Lucas capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, né? Da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E qual é a primeira coisa que a gente pode tirar aqui, né, a respeito deste casal? A primeira qual é? É que Zacarias, o pai de João Batista, né, a voz do que clama no deserto, Zacarias ocupava a função de quê? De sacerdote. Ou seja, nos períodos do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, Zacarias era aquele sujeito, um dos que tinha sido designado para estar ali ocupando a posição de alguém que estava intercedendo pelo povo, né? Participando da questão dos sacrifícios do Velho Testamento. Ele ocupava essa função. Aí o que a gente já pode tirar disso aqui, né? É porque quando a gente vai ler o restante do texto bíblico, a gente for avançando um pouco mais, a gente vai ver que havia no coração de Zacarias e sua esposa Isabel um desejo. Qual era? Era um desejo de ter um filho, né? E eles já eram bem idosos. E a Bíblia nos diz que no momento em que Zacarias entra no templo para interceder pelo povo, exercer a sua função de sacerdote, a Bíblia nos diz que um anjo aparece diante de Zacarias, né? Diante de Zacarias e anuncia que eles seriam pais já naquela fase já idosos, né? Naquela fase já avançada, de idade avançada. E a Bíblia nos diz que Zacarias, ele naquele momento duvidou e só voltou a falar depois que Isabel ela teve João Batista, né? Mas qual é a primeira coisa que a gente pode falar a respeito disso aqui? É porque para pensar aqui, ó, naquele momento da história, a mulher, o casal que não tinha filhos, e principalmente a mulher que não tinha filho, tinha sua madre cerrada, para a gente ter mais ou menos uma ideia do que acontecia nesse contexto, é só a gente voltar um pouco, lá no primeiro livro do profeta Samuel, quando ele vai falar de Ana. O que é que acontece? A mulher naquele momento da história que não tinha filhos, a pessoa era tida como o quê? Era uma pessoa que não tinha sido alcançada pelo favor de Deus, era uma pessoa que não era abençoada. Aí, ó, junta isso aí, esse fato, com o fato de Zacarias ser sacerdote. Entenda bem, vai ligando uma coisa com outra, né? Eles não tinham filhos, e Zacarias era uma pessoa que ocupava a função de sacerdote. Vamos trazer para o dia de hoje, né? Zacarias podia ser o quê? Um pastor, né? Um missionário, né? Isabel, uma missionária, uma líder, uma pessoa que ocupava uma função de responsabilidade na obra de Deus. E naquele momento da história, as pessoas que não tinham filhos eram pessoas que não eram vistas como pessoas que tinham o quê? Sido alcançadas pelo favor de Deus. Então, trazendo para o dia de hoje, embora a Bíblia não revele, existem coisas que a gente pode conjecturar e pode imaginar. Para pensar aqui com a gente. Se Zacarias, a Bíblia diz que ele era um sacerdote e ele não tinha filho, e naquele momento da história,
quem não tinha filho era tido como uma pessoa que não era abençoada por Deus. Então o que, é que a gente pode imaginar? É que as pessoas olhavam para ele e diziam assim: e aí, que adianta tu ser sacerdote? Tu não é homem de Deus? E tu, mulher, tu não é esposa de um homem de Deus? E cadê o filho de vocês? Por que, é que Deus não abençoa vocês? Então, uma das coisas que nós podemos conjecturar, embora a Bíblia ela não revele com clareza, mas a gente pode conjecturar. Não é invenção, a gente pode conjecturar, porque naquele momento da história, um casal que não tinha filhos, principalmente a esposa, era vista como quem? Como uma pessoa que não era abençoada por Deus. Então você junta isso com o fato de Zacarias ser um sacerdote, treinando por dia de hoje. É como se ele fosse um missionário, um pastor, né? Aí o que é que acontece? Isabel, uma líder, uma mulher de Deus. Aí o que é que vai acontecer? O que é que a gente pode conjecturar? Com certeza eles eram alvos de indagações como essa. E aí o que é que adianta? Vocês servir a Deus? Nem filho vocês têm. Cadê a bênção de Deus na vida de vocês? Não é isso que às vezes acontece na minha, na tua vida, né? A gente às vezes fica vendo as coisas acontecendo, né? Às vezes a pessoa ocupa uma função de responsabilidade na casa de Deus, na obra de Deus, e pelo fato de às vezes a pessoa está passando por um momento de provação, o que é que acontece? As indagações surgem, principalmente quem está ao redor. E aí, cadê o Deus que tu serve? Tu não é sacerdote? Tu não é mulher de Deus? Né? As pessoas não entendem que muitas vezes Deus ele prova. E olha o que estava acontecendo aqui. E é legal, ó, que quando tu vai para o texto sagrado, a Bíblia diz que quando Zacarias recebe a notícia de que ele ia ser pai, ele toma um susto. Por quê? Porque nem ele esperava mais. Né? Ou seja, era uma coisa que ele já tinha orado no passado e com certeza nem orar ele orava mais, nem ele lembrava mais. E a Bíblia diz que é naquele momento ali que Deus ele faz a obra. Porque se Deus tivesse dado filhos eles quando eles eram novos, ninguém ia nem ter como milagre, não. Deus ele age na hora da dificuldade mesmo. É na hora o quê? Na hora que a pessoa já não está mais nem esperando. Porque é dessa maneira que Deus age. Porque Deus, o nome dele é glorificado, é quando ele dá o livramento, é no meio da dificuldade. Então a gente pode conjecturar assim, ó. Haviam duas indagações das pessoas que cercavam aquele casal. E aí, que adianta vocês servir a Deus? Cadê o filho de vocês, estando por dia de hoje? Às vezes você pode ser uma pessoa que você faz a obra de Deus, pode ser uma pessoa que pode ter uma pessoa enferma em casa. Vai aplicando aí para a tua vida, né? Aquelas indagações que a pessoa faz, né? E aí, que adianta servir a Deus? Tem gente doente em casa, tem gente enferma. Você, que adianta? É ou não é? Né? E a Bíblia diz que a pessoa, mesmo sendo fiel a Deus, existe a probabilidade da pessoa estar sendo provada. Vai lá para o livro de Jó. A Bíblia diz que no livro de Jó, a gente fala muito a respeito de Jó, né? Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus. E a Bíblia diz que isso não evitou que ele viesse a ser provado. E a segunda coisa qual é? Né? A segunda coisa que a gente não quer utilizar mais de 8 minutos aqui não, é que eles eram idosos. Lucas 1,18 vai dizer o seguinte, ó, Lucas 1,18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher de avançada idade. Né? Então o que acontece? Qual foi a grande surpresa ali? É porque essa surpresa que acontece na vida de Zacarias quando ele recebe aquela notícia do anjo, dá a entender o que ele foi surpreso. Por quê? Porque talvez nem ele esperava mais por aqui. Né? E, olha, uma coisa para você. Sabe por que às vezes deixa a pessoa entrar num estreito bem grande? No caso dele aqui, qual era? O que é que não estava favorecendo Zacarias e Isabel? Era o fato deles já serem idosos. Repetindo. Se Deus tivesse abençoado eles com um filho quando eles eram mais novos, o nome do Senhor não tinha sido glorificado. Mas Deus permitiu o quê? Eles chegarem a uma idade avançada. Sabe para quê? Para que todos olhassem e reconhecessem. Rapaz, isso aí, ó, foi obra de Deus. Sabe por que às vezes Deus ele te prova e deixa para te abençoar só quando você está naquele estreito bem grande? Sabe para quê? É para não ficar dúvida. E as pessoas olharem e dizerem: isso aí que aconteceu só pode ter sido Deus. Foi o que aconteceu com Zacarias e Isabel, sua esposa. As pessoas que olharam ao redor e viram aquele casal idoso sendo abençoado na sua velhice por um filho, eles não duvidaram. Porque foi um milagre. Né? Nem o próprio Zacarias ele estava mais esperando por aquilo. Então, se de repente, aí o nome do Senhor foi glorificado. Então, se de repente, você que está aí do outro lado, passando por aqui, né, estiver sendo provado, não fique assim não. Porque de repente é por intermédio dessa provação que o Senhor está querendo glorificar o nome dele na tua vida. E que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém.